tá bom? É bom estarmos aqui na presença do Senhor e para hoje, mais especificamente, voltarmos os nossos olhares para esse tema, missão com paixão. Ali na foto vocês podem acompanhar os preletores desse mês, como eu já havia lhes adiantado. Domingo que vem teremos o pastor Célio, depois em seguida pastor Manuel e depois pastor Nino. Antes de abrirmos o nosso coração para recebermos o desafio da palavra, eu quero ter mais um tempo de oração agora. Eu quero convidar você a colocar o teu coração agora à disposição para que o Senhor possa trabalhar nele, para que o Espírito Santo com liberdade possa falar ao seu coração. Então que nada impeça agora você de estar aqui sintonizado conosco, que você possa então se desligar das tuas preocupações, ansiedades e angústias e direcionar agora o teu coração e os teus pensamentos ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus estamos aqui. E neste momento especial queremos, ó Deus, nos dirigir a Ti e rogar que o Senhor, ó Deus, nos capacite, em nome de Jesus, a podermos com liberdade e com clareza transmitirmos a Tua palavra aos corações dos presentes. Que esse mês de missões seja um mês, ó Deus, marcante na história da IBEG. É a nossa oração que fazemos humildemente e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, missão com paixão. Esse foi o tema que Deus tocou aos nossos corações, para que nesse mês de março pudéssemos desafiar a igreja, pudéssemos desafiar vocês. E o versículo é esse, de Marcos 6,34, onde nos diz que teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós vemos de forma clara o sentimento que estava no coração de Jesus Cristo, ao olhar e contemplar aquela multidão. O que Jesus sentiu? Compaixão. Porque viu aquela multidão caminhando como ovelhas desgarradas, como ovelhas errantes, sem um pastor. Antes de adentrarmos ao tema, para compreendermos onde queremos chegar em missão com paixão, vamos em primeiro lugar definirmos o conceito de paixão. O dicionário define paixão como sendo aquele sentimento intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou por alguém. Alguém já se sentiu apaixonado aqui? Olha, você talvez esteja agora apaixonado. Aquele sentimento de atração pela pessoa ou por alguém, e isso é intenso, é profundo. É interesse, só pensa nela ou só pensa nele. E aí vai escrever os poemas. Eu me recordo, irmãos, da minha juventude, apaixonado por Dona Cida, escrevia aquelas cartas em modelo de manuscritos. Eu pegava papel de seda, queimava as bordas, escrevia com letras góticas, enrolava o pergaminho e entregava. Fala a verdade. Está aí minha amada, que não me deixa mentir, e ela tem essas cartas guardadas até hoje. Irmãos, era uma época diferente. Esses dias eu comentava até com minha filha, com Tainá. Era uma época, quando nós vivemos, em que não tínhamos telefone, não tínhamos redes sociais. Então como que você fazia para mandar os parabéns para alguém? Hoje você vai no Zap e já bota o bolinho, né? O bolinho, o joinha, e já vai, compartilha. Naquela época você tinha que se dirigir até a empresa de correios e telégrafos. Você ia até lá e você falava: eu preciso mandar um telegrama. Alguém já ouviu falar em telegrama? Você é dessa época, não é mesmo? Aí o que a gente fazia? A gente dizia lá, no mínimo possível de palavras, porque quanto mais palavras você pagava, mais caro. Era aquilo, era caro. Aí você falava: olha, manda lá, eu te amo, parabéns.
E aí, é essa mensagem que você quer mandar? Sim. Qual é o endereço da pessoa? Rua tal, 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 estado tal, cidade tal. E aí você falava isso, o que o correio fazia? Transmitia essa mensagem para o correio mais próximo daquela localidade, para que eles imprimissem aquela mensagem e um carteiro fosse até aquela casa levar a mensagem. Então isso demorava alguns minutos, para não dizer horas, para chegar até lá. Porque se você fosse escrever por carta mesmo, esquece. Eram dias e até semanas para chegar. Então, antigamente, você de fato, você deixava transparecer muito mais esses sentimentos. Você encontrava-se às vezes com a tua namorada uma vez por semana e não tinha telefone para matar a saudade. Era pensar, eu acho que ela está bem, e acreditando que ela estivesse bem. Então, paixão é esse sentimento intenso e profundo, marcado por um grande interesse e uma atração da pessoa apaixonada por algo ou por alguém. Mas o conceito bíblico de paixão, até eu acredito que vocês têm consciência disso, né? Quando a gente vai chegando na Páscoa, todo mundo chama esse evento Páscoa de a paixão de Cristo. Qual é o significado e a conotação de paixão quando a gente pensa em biblicamente falando? É aquela angústia da alma de Jesus, onde é o sintoma da sua paixão, da sua atração, desse amor profundo que ele sentiu pela humanidade. E isso trouxe a ele sofrimento, angústia. Por quê? Porque ele teria que tomar uma decisão, e a decisão era oferecer a sua própria vida em resgate daqueles a quem ele decidiu amar. A palavra paixão, na sua raiz, vem da palavra pátio, e a palavra pátio significa sofrimento. Sofrimento este que visava a nossa salvação. Hoje, paixão, as pessoas sofrem. Você não sofre por paixão? Pela ausência, pela distância, muitas vezes pela não correspondência. Então a paixão, na realidade, é um sentimento de sofrimento. É que você se importa, é que você se preocupa, é que você deseja estar perto, é que você anseia. Então, quando nós estamos trabalhando um tema de paixão, e exatamente porque estamos vivendo o mês da paixão de Cristo, é para nós olharmos para a obra missionária com essa paixão, com esse sofrimento, em sabermos a realidade daqueles que estão no mundo e que ainda não conhecem a verdade de Jesus. Será que você sofre por isso? Será que isso te angustia? Será que você já parou para pensar nos teus parentes que ainda não conhecem a verdade, e se partirem dessa vida sem o conhecimento de Jesus, qual será o destino da alma deles? Isso tem que trazer esse sentimento de paixão, de angústia, senão nós não nos movimentamos, senão nós não saímos do lugar. E a palavra compaixão, ela nos traz a conotação de ser um sentimento que se caracteriza pela piedade e pela empatia em relação à tristeza alheia. Quer dizer, a paixão, a preocupação deve me mover a ter compaixão. E a compaixão não é um sentimento inerte, a compaixão é um sentimento atuante. Você não fica de braços cruzados quando tem compaixão, porque a compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo, de socorrer o próximo, de superar todo e qualquer problema, levando consolo e dando suporte emocional. Então você consegue perceber agora que quando a gente está falando que para fazer missão, precisa ser missão com paixão, porque tem que ter a paixão, e a paixão precisa se manifestar na compaixão, e é isso que a gente espera que você se desperte nesse mês, para que possa então, ao olhar a grande necessidade que o ser humano tem, essa necessidade do ser humano, a miserabilidade do ser humano, possa trazer ao seu coração compaixão.
E se a compaixão, tal qual foi o sentimento despertado em Jesus, for uma realidade na sua vida, nós sejamos impulsionados, ou seja, apaixonados, a nos levantarmos, irmãos, e cumprirmos com a nossa obrigação. E qual é a nossa obrigação? É a razão de ser da igreja. Nós existimos para realizar a missão que nos foi delegada por Jesus. Vão e preguem o evangelho a toda criatura, amém ou não? Essa é a missão da igreja, e não podemos perder a visão da nossa missão. Muito bem, para trabalhar esse tema com um pouco mais de profundidade, abra sua Bíblia em Mateus 9, leremos de 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Diante desse texto, eu quero destacar primeiramente o versículo 35. No versículo 35 está ali, grafado em vermelho: percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Nesse trecho que nos diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, nós vemos a abrangência da missão de Jesus. Jesus veio a este mundo e tinha uma missão a ser cumprida. Ele veio conforme o profeta Isaías já tinha descrito. O Espírito do Senhor estaria sobre ele, e ele viria para trazer liberdade aos cativos, a restaurar a visão aos cegos, a poder libertar aqueles que estavam amarrados nas cadeias do inimigo. E Jesus veio para cumprir a sua missão, e a abrangência da missão de Jesus era percorrer todas as cidades e aldeias. Irmãos, nós não podemos perder de visão exatamente a abrangência da nossa missão. Nós não existimos como IBEG, como Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu, para ficarmos fechados e trancados dentro dessas quatro paredes. Nós precisamos saber que o Senhor requer de nós a disposição de também percorrermos cidades, percorrermos aldeias. E para muitos desses lugares nós fisicamente talvez não possamos ir, mas nós podemos investir na vida de alguém para que vai nos represente. É isso que nós temos feito através da história dessa igreja. Hoje, louvado e bendito seja o Senhor, nós estamos presentes lá em Lunabel, porque a gente investe na vida de um missionário chamado Alexandro. Nós estamos presentes lá em Sinop. Sabe por quê? Porque investimos na vida de um missionário que se chama Zenildo. Nós estamos presentes lá em Bandeira Branca, no interior do Amazonas, porque a gente investe numa família, num casal que se chama Noel e Esther. Nós estamos presentes, irmãos, dentro de hospitais, porque a gente investe na vida de um homem chamado Pastor Nino. Nós estamos presentes levando a palavra do Senhor em alguns presídios, em alguns centros prisionais, porque investimos na vida de uma senhora chamada Dalete e de um homem chamado Roberto. Você percebe que nós não podemos perder de visão a abrangência da nossa missão. Quantas igrejas hoje não estão fechadas, no conforto
simplesmente vivendo uma vida onde não estão prestando a Deus um culto, mas estão ali simplesmente para saírem abençoados por assistir um culto. Irmãos, nós temos uma responsabilidade, e Jesus nos ensina a abrangência da nossa missão. Mas o que Jesus fazia percorrendo cidades e aldeias? Jesus ia por cidades e aldeias ensinando, pregando e curando. Esse é o tripé do ministério de Jesus, e eu diria para vocês que nesse tripé está o conteúdo da missão. Nós não fazemos missões se não estivermos dispostos a ensinar, pregar e curar. E curar as pessoas até mesmo das suas enfermidades espirituais. E há uma enfermidade que é a maior enfermidade e que leva alguém à morte, e essa enfermidade tem nome, se chama pecado. O pecado nos levará à morte. E precisamos, irmãos, ensinar, precisamos pregar e precisamos levar cura àqueles que estão enfermos. Esse é o conteúdo da nossa missão. E olhando para isso, o segredo está aqui. Jesus, na abrangência da sua missão, levando o conteúdo da sua missão por aldeias, por cidades, a Bíblia destaca agora aquilo que está em amarelo. E vendo. Eu quero chamar a tua atenção para esse verbo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. O que é que moveu Jesus a cumprir a sua missão? O que fez Jesus a levar adiante a sua missão? O fato de que Jesus viu, e viu multidões. Eu quero te perguntar, diante dessa visão da nossa missão, porque a nossa missão não será realizada se nós não tivermos a visão dela, e é por isso que Jesus viu, e isso o impulsionou a fazer. Eu quero te perguntar, o que os seus olhos veem? Quando você percorre cidades e aldeias, o que os seus olhos veem? Quem gosta de viajar? Nossa, só isso? Quem gosta de viajar? Amém? Eu gosto de viajar. Estou doidinho para ver depois o álbum de viagem da Neuza. Não sei se ela vai postar as fotos. Não, né? Mas eu gosto de viajar. Gosto. E só para mostrar para vocês algumas das paisagens pitorescas por onde Deus já me deu a oportunidade de passar, eu quero mostrar para vocês o que os meus olhos já viram. Olha que lindo. Tilcara. Isso fica ali no norte da Argentina. Chaco, argentino. Olha que paisagem pitoresca. Olha que linda aquela vegetação, parecendo aqueles cactos. Que lugar lindo, e eu não podia passar por um lugar lindo desse sem não tirar uma foto. Purmamarca. Aqui se chama um Cerro de Siete Colores. Você consegue distinguir a tonalidade das cores nessa paisagem? É lindo ou não é lindo? Eu não posso passar por um lugar desse sem não trazer a minha memória. Quem estava comigo nessa? Olha, aqui foi o nosso projeto missionário quando a gente foi para o Chile. Que paisagem linda, El Valselieso. Lindo, olha. O que dizer de Temuco? Uma paisagem pitoresca, onde alia não somente a vegetação pitoresca daquele local, mas também as aldeias indígenas. Ali são aldeias, mas olha, mais moderninhas, né? Que lindo! Irmãos, El Plomo, é lindo ou não é?
Primeira vez que eu pude pisar e ver, olha, gelo, que lindo. Dona Cida estava comigo. Lima, olha que parede rochosa, linda, que paisagem linda. Iquitos, Rio Amazonas, olha que lindo. Amazônia peruana, pôr do sol. Eu não pude contemplar isso sem não me lembrar de Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Santo Domingo, projeto missionário que Deus nos deu a bênção. Olha que lindo esse mar. Você caminha praticamente 500 metros e dá pé. E você vai andando como se fosse um grande piscinão. Panamá, outro projeto missionário, Arranha-Céus, a cidade dos prédios. Eu não sei se você observa, mas você vai andando, eu gosto de ver paisagens, eu gosto de ver atrações turísticas. Olha aí, Michelangelo, hein? Capela Sistina, aquelas pinturas maravilhosas. O que dizer do Coliseu? Você vai para lá e você olha e você pensa em cristãos sendo trucidados, mortos por feras. Ah, irmãos, o que dizer de Massada? Local onde foi encontrado os últimos manuscritos da palavra de Deus, os mais antigos e os mais preservados, fidedignos à palavra que a gente tem hoje. Cesareia. Como eu não posso me lembrar de Pedro, de tudo que Pedro fez nessa cidade. E o que dizer de Jerusalém? Jerusalém, cidade onde Jesus Cristo foi crucificado, e onde, na mesma Jerusalém, existem duas religiões que se opõem, habitando separadas por um único muro. Irmãos, Egito, faraós, múmias, soberba, orgulho, história. Por que o pastor está mostrando essas paisagens? É para se orgulhar? Não, é para dizer que eu gosto de viajar. Mas em nenhuma dessas viagens eu fui por lazer. Em nenhuma dessas viagens eu fui simplesmente para curtir e aproveitar as paisagens. É claro que eu não poderia voltar sem não documentá-las. Mas havia uma força maior impulsionando-me a estar onde eu estava. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero mais uma vez perguntar: quando você viaja, o que os seus olhos veem? Porque Jesus percorria cidades e aldeias. Será que Jesus, se tivesse em suas mãos um iPhone, ou tivesse mesmo um Samsung, ou um pobre Nokia? Alguém tem Nokia aqui ainda? Isso. Será que Jesus sairia fotografando paisagens? Porque Jesus passou por várias praias, não passou? Jesus subia montes, Jesus descia por vales. Jesus com certeza teria um álbum fotográfico maravilhoso e pitoresco de lugares por onde ele passou. Mas a minha pergunta é: o que os teus olhos veem quando você percorre, quando você tem o privilégio de, quem sabe, viajar, de sair, de conhecer esse mundo ou conhecer esse nosso Brasil? O que os seus olhos veem? Porque tudo isso vai fazer diferença na tua e na minha vida. Nessas viagens por onde eu fui, eu tinha no meu coração a disposição e mais ainda a certeza e a convicção de saber que, quando nós vemos com os olhos de Jesus, quando nós vemos com os olhos de Jesus, nós vemos não somente paisagens, nós vemos não somente monumentos, nós vemos não somente coisas maravilhosas, históricas e pitorescas, mas quando olhamos com os olhos de Jesus, nós vemos e vemos quem? Multidões.
Eu sei que você tem sido abençoado por Deus para sair, para conhecer esse nosso Brasil, para ter a bênção de sair de férias, para ter a bênção e o privilégio de conhecer muitos lugares pitorescos e desejáveis. Mas onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Porque se os nossos olhos estiverem sintonizados com os olhos de Jesus, não há como passarmos por onde quer que passemos, sem que não vejamos multidões, pessoas. E foi em muitas dessas viagens onde eu pude presenciar pessoas escravizadas pela religião. Pessoas que achavam que por o tocar de uma trombeta 5 vezes durante o dia, e por se prostrarem onde quer que estivessem na direção de Meca, seriam justificados diante de Alá. E essa era a cena de pessoas escravizadas por ritualismos, pessoas escravizadas por costumes, pessoas escravizadas pela religiosidade, onde achavam que por fazerem uma prece diante de um muro e depositarem nos vãos daquele muro papeizinhos, eles seriam ouvidos por Deus, porque lá é o lugar santo e é lá onde Deus os ouve. Você consegue enxergar multidões por onde você vai? Você consegue enxergar crianças, e crianças escravizadas por lendas. Aqui em uma das viagens, essas crianças todas escravizadas pela tradição de Pachamama. Pachamama era a religiosidade desses que ofereciam e faziam oferendas à Mãe Terra, crendo no poder da ancestralidade dos seus parentes que já se foram, em poder socorrê-los, em poder ajudá-los. Quando a gente não olha com os olhos de Jesus, a gente enche os olhos vendo paisagens. Mas quando a gente olha com os olhos de Jesus, a gente vê pessoas. A gente vê multidões. A gente vê crianças escravizadas pelo voodoo, prática comum da religiosidade haitiana. E o que você faz quando vê essa realidade? Quando você vê crianças, adultos, pessoas pelas ruas, vagando, como Jesus disse, como ovelhas, e ovelhas desgarradas, sem um pastor. Isso te comove ou isso não te comove? Ou será que quando você sai, você não consegue enxergar pessoas? Mas você não precisa viajar para longe. Basta você sair por aqui. Ao passar pela área de lazer de Embu-Guaçu, você consegue enxergar pessoas. Quando você vai para o parque industrial, você consegue enxergar pessoas. Quando você vai para o Filipinho, você enxerga pessoas. Quando você passa pela Vila Norgang, você consegue ver pessoas. Quando você passa aqui pelo Flórida, você consegue ver pessoas. Quando vemos com os olhos de Jesus, nós vemos multidões, nós vemos pessoas. E quando vemos com os olhos de Jesus, nós sentiremos o que Ele sente. Quando os nossos olhos são os olhos de Jesus, nós sentiremos o que Ele sente. E sabe o que Jesus sentia ao percorrer aldeias, cidades, praias, montes, vales, vendo as multidões? Teve o quê? Compaixão. A missão só será feita se houver compaixão.
Se o teu coração estiver tão endurecido a ponto de não conseguir contemplar a miserabilidade daqueles que estão ao nosso redor, a necessidade de transformação, teus olhos simplesmente verão coisas belas, pitorescas, paisagens belíssimas. E você simplesmente alimentará, quem sabe, a sua linha do tempo com mais um local belo conhecido por você. Quando nós vemos com os olhos de Jesus, nós sentimos o que Jesus sente. E o que Jesus sente? Compaixão. Lembra o que é compaixão? É o sentimento que se caracteriza pela piedade e pela empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Essa é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. Amém ou não? Para que a IBEG existe? Se não para olhar para as multidões e demonstrar a elas compaixão. Quando vemos com os olhos de Jesus, nós sentiremos o que ele sente. E o que ele sente? Não ouvi? O que ele sente? E quando nós vemos com os olhos de Jesus e sentimos o que ele sente, ou seja, compaixão, nós pediremos o que ele pediria. Se o teu coração está sintonizado com o de Jesus, se os teus olhos estão sincronizados com os de Jesus, você, ao ver as multidões, vai pedir o que ele pediria. E sabe o que foi que ele pediu? Ao olhar as multidões, movido pela compaixão, ele disse: olha, a seara é realmente grande, os campos estão amplos, tem muita colheita para ser feita, mas poucos são os ceifeiros. E qual foi o pedido de Jesus? Qual é o pedido de Jesus à IBEG hoje? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém ou não? Nós precisamos de mais gente com os olhos de Jesus, sentindo o que Jesus sente e pedindo o que ele pediria. Essa igreja precisa levantar um clamor, e o nosso clamor é que mais gente se desperte para pregar o evangelho, movidos por paixão e compaixão, a cumprirmos a nossa missão. Nós sempre dizemos, o nosso banner está ali, a missão é feita com os joelhos dos que oram. Você tem orado pela obra missionária? Você tem orado por nossos missionários? Amém ou não? Irmãos, eu tenho um clamor a fazer aqui hoje. Eu não sei quantos gostariam de me ajudar nesse clamor. Eu tenho um grupo já feito com todos os missionários que a gente apoia. Todos eles estão nesse grupo que eu tenho. É a forma que eu me comunico com eles, é a forma como eu recebo deles os pedidos e os clamores deles. E eu preciso de alguém que diga: pastor, posso te ajudar nessa tarefa? O senhor pode me colocar nesse grupo? Eu quero me comunicar com eles, eu quero ouvir qual é o clamor deles, eu quero me prontificar a orar por eles. Não é falar, eu quero estar lá só para, oi, tudo bem. É alguém que vai se prontificar e vai falar: eu vou dobrar os meus joelhos todos os dias, eu vou interceder por eles. E se você vai querer me ajudar nessa tarefa, você vai me procurar no fim do culto. E eu quero só perceber por um amém. Amém. Uau! Porque missões é feita por isso. Rogar é pedir, irmãos. Rogar é orar. E essa igreja precisa orar por nossos missionários, mais ainda do que a gente tem feito. Mas missões também é feita com as mãos dos que dão. Você trocou de carro nos últimos tempos? Você trocou de casa nos últimos tempos? Você trocou de trabalho nos últimos tempos? Você trocou de esposa nos últimos tempos? Não, isso não. Tua vida está melhor? Financeiramente falando, Deus tem te abençoado? Eu quero saber, você tem sido abençoado por Deus, amém ou não? Amém. Abençoados para quê?
E abençoados por? Você tem socorrido a obra missionária? Você tem socorrido? Irmãos, é que eu não sou fofoqueiro. Se eu fosse fofoqueiro, eu ia publicar em todos os 4 cantos o que eu sei que alguns irmãos têm feito, e têm feito de coração. Como eu amo, e como eu oro e me preocupo com esses irmãos, e digo, ó Pai, abençoa eles mais ainda do que eles estão sendo abençoados, porque o coração deles é disposto a dar. Sabe, você está querendo, quem sabe, mais para a sua vida, você está querendo prosperidade para a sua vida, mas o Senhor está olhando para o teu coração e para os teus olhos. Quanto mais avarento você for, menos do Senhor espere. Quanto mais o teu coração for aberto à compaixão, pode ter certeza que mais o Senhor o abençoará, porque o Senhor, Ele quer abençoar aqueles que Ele sabe que irão abençoar. Esse é o segredo, a matemática é tão simples, mas como eu não sou fofoqueiro, eu só encomendo esses nas mãos do Senhor, amém ou não? Você quer ser abençoado? Quem quer? Amém. Abençoe. Nós somos abençoados por abençoar, mas ao sermos abençoados, não podemos esquecer que somos abençoados para abençoar. Ah, irmãos, quando nós vemos com os olhos de Jesus, quantos de vocês hoje vão orar? Senhor, dá-me teus olhos, ó Cristo. Me dá a tua visão, Senhor. Me dá os teus olhos, me faz um transplante de córnea hoje, Senhor. Eu quero ver com os teus olhos. Porque se você ver com os olhos de Jesus, você vai enxergar multidões, e a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma. A tua vida será para socorrer, para ter compaixão, e essa compaixão vai te impulsionar a fazer mais ainda do que você tem feito pela obra missionária. Porque quando vemos com os olhos de Jesus, sentiremos o que Ele sente. E o que Ele sente ao ver as multidões? E quando nós sentimos o que Ele sente, nós vamos pedir o que Ele pediria. E o que Ele pede? Mais obreiros, mais gente engajada. E esse posso ser eu, orando mais e ofertando mais. Eu não posso ir, pastor, você sabe que eu até gostaria. Eu ainda estou aqui, eu tenho a minha vida secular, e o Deus precisa de você aí mesmo onde você está. Deus precisa de você trabalhando e prosperando, e eu oro para que você prospere mais ainda. Quem quer ser próspero, diga amém. Amém. Mas por que você quer ser próspero? Quantos querem ser mais prósperos para abençoar mais, diga amém. Amém. Aí Deus vai te abençoar. Ranzinza, muquirana, avarento, pata de vaca, não adianta pedir para o Senhor. É isso mesmo. Quer ser abençoado por Deus? Abençoe a obra de Deus, e Deus vai te abençoar mais ainda do que Ele tem feito, amém? Louvado e bendito seja o Senhor. E eu chego quase ao final já da mensagem, dizendo que quando vemos com os olhos de Jesus, sentiremos o que Ele sente, ou seja, compaixão. Pediremos o que Ele pediria, mais gente engajada na obra missionária, seja orando, seja ofertando. Mas eu também vou me dispor a ir para onde Ele quer que nos mande. Você está disposto a ir para onde quer que Ele te mande? Sabe, Deus tem alguns dos seus escolhidos. Eu tenho certeza que vocês vibram comigo e se alegram comigo quando o dia irmão Maurício chega aqui e nos procura. Sabe, eu quero aceitar o desafio de Deus para ir para Santa Terezinha. Quem já foi em Santa Terezinha? Eu já fui 2 vezes visitar o irmão Maurício. E eu te motivo, incentivo a você separar, quem sabe. Separa aí uma semana das tuas férias. Fala, eu vou visitar o irmão Maurício lá em Santa Terezinha, ajudá-lo no trabalho com as crianças lá. Ele deixou o que ele tinha aqui e foi para lá. E ele foi para lá abraçado em quê? Na fé. Na fé. Porque os olhos de Maurício estavam voltados às multidões de crianças lá em Santa Terezinha. E sabe o que isso fez? Fez ele sentir o que Jesus sentiria, compaixão por aquelas crianças.
e fez com que ele pedisse o que o Senhor pediria, a que mais obreiros fossem levantados. Só que aí Maurício percebeu: esse obreiro sou eu. E como a gente faz quando a gente ora? Senhor, manda obreiros, e o Senhor vai botar o dedo no seu nariz e falar: é você. Aí nós vamos ter que ir para onde quer que Ele nos mande. Sabe por que eu estou aqui em Bugaçu com vocês há 15 anos? Porque um dia eu estava orando para o Senhor: manda alguém. Várias pessoas aqui estavam orando. Ô irmão Joel, naquela época eu era o irmão Joel, professor da PEC. Ô irmão Joel, nos ajuda em oração, estamos precisando de alguém lá para Bugaçu. Vou orar com vocês. Quantas vezes eu não orei com a irmã Sueli, não orei lá com a irmã Inês? Quantas vezes não orei com a irmã Jean Clay? Quantas vezes não orei com a irmã Marta, com tantos outros, com a irmã Cleia, com a irmã Nina, que faziam lá o curso da PEC, e a gente orando para Deus mandar alguém para Bugaçu. Aí chegou um dia que Deus falou: é você, cabra, não é outro, é você. Sabe, quando os nossos olhos estão sintonizados com os olhos de Jesus, nós vamos ver multidões, e ao vermos as multidões, o sentimento que vem é de compaixão, é sentir o que ele sentia, é começar a orar e pedir o que ele pediria. Mas é estar disposto, irmão, quando você estiver orando, a estar disposto a ir para onde quer que Ele te mande. Porque a missão é feita não só com os joelhos, não só com as ofertas, mas ela é feita também com os... Fiz o 4, tá vendo aí, ó? Estou bem, estou sóbrio. Aí... Você está disposto a ir se um dia o Senhor te cutucar e falar: é você? E essa igreja é abençoadíssima, porque a gente já botou a mão na cabeça de vários que foram. E eu não vou dizer que eu estou doidinho para mandar mais alguns, mas se Deus levantar mais alguns, essa igreja vai enviar, amém ou não? Para a honra e glória do Senhor. Porque isso faz parte do pacote da compaixão, de fazer missão com compaixão. Porque não existe igreja que cumpra a missão se não estiver disposta também a o quê? A enviar. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Ah, meus amados irmãos, nessa abertura do mês de missões, eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa visão maravilhosa dessa igreja chamada IBEG. Eu posso dizer, olha, pode publicar se você quiser, está sendo gravado: a melhor igreja de Bugaçu, amém ou não? Amém. Eu posso falar que é a melhor igreja de São Paulo? Amém. Eu posso falar que é a melhor do mundo? Amém. Louvado seja Deus. Porque se não fosse, se você não tiver sentimento, você cai fora. Você fica por aí pensando: será que tem um lugarzinho melhor? Será que tem? Para onde que eu vou? E vai sair procurando. Para mim essa é a melhor igreja, porque aqui é pregado o evangelho genuíno de Jesus, amém ou não? E aqui a gente não foge da visão da nossa missão, da abrangência da nossa missão. Ah, irmãos, dá uma olhada nisso. Alguém conhece esse projeto? Ô, bênção! Quantos estão engajados no Vagalumes? Levanta a mão. Olha que multidão belíssima e maravilhosa. Esse projeto nasceu no coração dessa igreja e tem abençoado vidas. Ah, irmãos, olha a família abençoada. Quem está orando pela volta deles? Amém. Pela saúde integral do nosso irmão Mike, amém ou não? Olha ali, ó, pastor José Carlos. Olha ali o Maurição. Olha ali, ó, Noel e Esther. Dá uma olhadinha ali, ó. Conhece aquele casal ali? Aquela loira ali? Olha a loira ali, ó, tá vendo? Olha ali, ó, Isabelle, uma jovem, terminando a sua preparação teológica agora. Tudo ali em cima, investimento da IBEG. Olha aí a família do pastor Gabriel, a missão na Venezuela, país aí que está sendo oprimido por uma ditadura, eu não tenho medo de dizer. E se você acha que Maduro não é ditador, você está, eu acho que com a tua visão ofuscada. Está ali a irmã Sandra. Domingo que vem a gente vai passar o vídeo da irmã Sandra para vocês verem a palavra de gratidão dela. A irmã Dalete, olha ali a aba. Semana que vem vocês vão ouvir sobre a aba e inclusive receberemos a visita do nosso irmão Roberto com a nossa irmã Esther. Olha ali pastor Vanderlei, olha ali a Cristolândia, amém ou não? Amém. Quem ainda se lembra do sorriso do Marcelão aqui, hein?
pregando, suando que nem um condenado, né? Marcelão casou, gente. Aleluia, Marcelão casou. E eu vou convidar de novo para ele vir aqui trazer a esposa para a gente ver. Coisa abençoada. Essa igreja tem socorrido eles, sabe? A Cristolândia Aparelheiros não deixa de fazer refeição, porque nunca lá falta o gás. Porque quando o gás está acabando, o Marcelão liga e o gás chega lá na mesma hora, amém ou não? Porque essa igreja tem abençoado a Cristolândia ali em Parelheiros. É assim a nossa vida. Olha que lindo, pastor Rui, debilitado na sua saúde, mas fisioterapias e remédio não falta para ele, porque a IBEG está lá, amém ou não? Ai, irmãos, o que dizer do pastor Nino? Vai separando uns trocados aí para comprar mais um lançamento de livro do pastor Nino. Tenho certeza que ele vai trazer aqui, a gente vai abençoar o ministério dele. Ah, tá ali, ó. Quantos vibraram com a notícia que eu coloquei lá do pastor Alexandre essa semana? Rebeca, que estava com um câncer e foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus, amém ou não? Louvado e bendito seja o Senhor. E o nosso investimento está lá como igreja, mensalmente, religiosamente. E o que dizer do Zenildão? Que está lá, firme em Sinop. Isso é um pouco do que essa igreja tem feito. Amém ou não? Amém. Por quê, irmãos? Porque essa igreja um dia começou a olhar para esse mundo com os olhos de Jesus. E quando olhamos com os olhos de Jesus, a gente não vê só as paisagens belíssimas de Embu Guaçu. E sabe que essa cidade tinha tudo para ser uma cidade turística de primeira? As cachoeiras, os parques que tem por aí, o pôr do sol maravilhoso que a futura IBEG terá. E não tem pôr do sol mais lindo do que esse que a gente vê aqui. Ah, irmãos, mas os nossos olhares, os olhares da IBEG, não estão simplesmente nas paisagens. Um dia essa igreja começou a olhar com os olhos de Jesus. E quando olhamos com os olhos de Jesus, nós começamos a ver as multidões aqui de Embu Guaçu, começamos a ver as multidões do Industrial, as multidões da Norgang, as multidões do Filipinho, e em breve, se Deus abençoar, Felipe, não é? Mais um bairro a gente vai chegar com a tenda dos vagalumes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa igreja abre as portas todos os sábados, e sábado que vem já chega mais aí a 600 de crianças para estudar no nosso projeto, que existe pela graça de Deus. Essa igreja não é rica, humanamente falando, mas é rica da graça e das bênçãos de Deus. Um dia nós começamos a olhar com os olhos de Jesus e vimos as multidões, e começamos a sentir o que Ele sente, que é compaixão, e começamos a orar e pedir o que Ele nos pede que peçamos, que o Senhor envie mais obreiros, pessoas dispostas a orar, pessoas dispostas a ofertar, pessoas dispostas a ir, para que a igreja possa enviar. E se você, quem sabe, for um desafiado por Deus e escolhido por Deus, quem sabe em breve você terá que ser um daqueles que vai dizer: eu vou para onde quer que Ele mande eu ir. E essa igreja, com muita alegria, enviará mais obreiros para o campo missionário. Ah, irmãos, que esse mês seja um mês marcante na tua vida, que nós possamos ter em nossos corações o mesmo sentimento de Jesus, a continuarmos sendo uma igreja que vai realizar missão e com compaixão. Por isso devemos levar esperança, e a esperança é Jesus. E nós vamos encerrar esse culto cantando o nosso cântico tema, querendo dizer que se no seu coração não arder o amor pelas almas perdidas, os teus parentes continuarão indo para o inferno, os nossos vizinhos continuarão indo para o inferno, os teus conhecidos continuarão indo para o inferno, se os teus olhos estiverem única e tão simplesmente nas coisas belas dessa vida, nas paisagens, nos monumentos, e quem sabe no teu dinheiro investido somente para o teu bem-estar.
Agora, quando você se despertar e pedir, me dá os teus olhos, Senhor, você vai sentir o que o Senhor sentiria. Você vai orar pelo que Ele oraria. E você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou orar mais. Eu vou ofertar mais. Eu vou me dispor a ir. E talvez mais voluntários para os vagalumes aqui tenhamos a partir de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisamos de voluntários. E você pode ser um desses, a dizer, eis-me aqui. Ah, irmãos, tudo isso só é real, eficaz e possível se você for movido pela compaixão. Restaura, ó Deus, em nossos corações a compaixão. Fique em pé. Cante essa canção dizendo ao Senhor, eis-me aqui.